Olá, vamos apresentar a seguir a metodologia que envolve a abertura de uma empresa baseando-se em aspectos burocráticos e de planejamento. A abertura e o gerenciamento de empresas exigem um conjunto de habilidades. Não se baseia apenas em ter a ideia e ter a atitude de fazer acontecer. É preciso entender o mercado, o público e planejar bem o negócio. Uma boa gestão considera todos os pontos no momento de abrir uma empresa: o marketing, o fluxo de caixa controlado, o público-alvo a ser atingido e a situação do mercado. E para facilitar isso, a Sobrae criou um pequeno roteiro que está numerado a seguir em 6 passos e será aprofundado adiante. Primeiro passo: saiba que negócio abrir. Segundo passo: veja se você tem perfil. Terceiro passo: reúna informações sobre o negócio. Quarto passo: organize-se. Quinto passo: saiba como obter crédito para seu negócio. E sexto passo: coloque a mão na massa. Em primeiro lugar, saiba que negócio abrir. A maioria das pessoas se interessam e gostariam de empreender, mas não tem ideia de que negócio abrir. Tenha em mente que quem deve dar o primeiro passo é você, e o melhor seria pensar o que você quer para a sua vida profissional. Quais são seus objetivos, onde você quer chegar e o que visualiza para o seu futuro. Diante disso, faça as seguintes perguntas a si mesmo: o que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades atuais? Quais são os meus interesses? O que posso fazer para obter esses conhecimentos? Como a minha experiência profissional pode ajudar no meu negócio? Que pessoas eu conheço que podem me dar bons conselhos na área de negócios? Em segundo lugar, veja se você tem perfil. Para tornar o negócio realidade, é preciso ter perfil empreendedor, conhecer a realidade do mercado e organizar um plano de negócio. Por isso, informe-se sobre o mundo à sua volta e à volta de seu negócio. Estude todas as tangentes e pontos relacionados ao empreendimento. Esteja preparado para qualquer casualidade. Em terceiro lugar, reúna informações sobre o negócio. Você precisa coletar informações para dar subsídio consistente à criação da empresa. É fundamental você ter informes em relação ao mercado que está inserido seu negócio, sobre seus concorrentes, fornecedores e consumidores e quais suas necessidades. Em quarto lugar, organize-se. Organize as informações coletadas e busque as melhores condições para a abertura de sua empresa. Construa o plano de negócios e defina estratégias para se posicionar no mercado. Em quinto lugar, saiba como obter crédito para seu negócio. Um negócio tem como base a administração financeira. Buscar a maior eficiência no uso do capital é fundamental. E em certos momentos você pode precisar de crédito. Por isso, é essencial saber quais procedimentos e cuidados na hora de buscar um financiamento. E por último, coloque a mão na massa. Como disse antes, o primeiro passo tem que ser dado por você. Corra atrás do necessário, torne a empresa uma realidade. Algumas dicas são muito válidas quando se trata do processo de abertura de um negócio, se valendo destacar alguns aspectos práticos, tais como a definição básica da empresa, onde são definidas as informações primárias, o capital social, a relação entre os sócios e a divisão dos lucros da empresa. Eventualmente, pode existir a necessidade de contratação de profissionais judiciários. Em decorrência disso, priorize advogados especializados em direito societário e que possuam um mínimo conhecimento sobre pequenas empresas. Definidas todas essas necessidades, o contrato social já se molda, cabendo agora a escolha do regime tributário empregado,
Por isso, é importante ter conhecimento dos 3 regimes existentes: simples, lucro presumido e lucro real. Geograficamente falando, toda a empresa aberta, seja ela limitada ou SA, necessita de uma sede física. É importante ressaltar que a escolha do imóvel é uma parte muito importante desse processo, destacando uma localização próxima do seu público-alvo e com um contrato de aluguel acessível. Além da burocracia de abertura social, existem outros pontos que exigem extremo cuidado e atenção. Se tratando ainda sobre o processo de escolha do imóvel, é essencial se atentar às condições do habite-se e das regras de ocupação. Só após a empresa estar totalmente constituída, com um contrato social, CNPJ, zoneamento e habite-se regularizados, o sócio conseguirá o alvará de funcionamento. Quando se fala da contratação de novos colaboradores, é importante se atentar às leis trabalhistas e à sustentabilidade estrutural e financeira da empresa. Contrate sempre profissionais legalmente regularizados, pois isso poderá evitar possíveis processos trabalhistas, preservando principalmente o orçamento da empresa. Atente-se também a outros insumos burocráticos e eventuais stakeholders, pois além desses custos previstos da infraestrutura existente, a consolidação contratual da empresa tem alguns gastos, como taxas de junta comercial, emissão do alvará, entre outros gastos eventuais que variam entre estados. Outros custos de andamento da empresa devem ser estipulados, como por exemplo, o pagamento do prolabore e de outros salários de possíveis sócios que trabalham diretamente na administração do negócio. A distribuição de lucros também deve ser feita na mesma proporção de valor investido na empresa. Para que não haja futuros problemas contábeis, é interessante também contratar um contador com boa reputação de mercado e que apresente experiência no mesmo segmento de atuação da empresa. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. A partir de agora eu vou guiá-los a partir de agora do trabalho sobre como abrir uma empresa aqui no Brasil, e a partir de agora vamos falar um pouquinho sobre o plano de negócios. Sim, o plano de negócios. Você viu agora há pouco sobre toda a documentação necessária, e o plano de negócios é uma das coisas mais importantes nesse caso, porque ele é como se fosse um manual de instruções da sua empresa, de como que a sua empresa vai funcionar. Tipo uma receita de bolo para qualquer pessoa pegar o seu manual de instruções, o seu plano de negócios e ver como ela iria funcionar, como ela pode ser feita, quantas pessoas vão trabalhar, o nome, qual é a missão, os valores dela, qual que é o ramo de atuação, que tipo de produto você vai produzir, para quem você vai vender. Você precisa explicar isso para alguém, né? Para todo mundo, na verdade, para o banco que vai te financiar, para as outras pessoas que vão querer se associar a você algum dia, e justamente por isso que tem um plano de negócios, para você apresentar para essas pessoas, falar essa é a minha cara, essa é a minha identidade. E como você pode ver no slide aqui em cima ou aqui, não sei, para cá, para lá, para cá, para cá, aqui. O plano de negócios é como se fosse construir uma casa, organizar uma festa ou planejar uma viagem. Para se abrir um negócio também é necessário fazer um cuidadoso planejamento. O planejamento é muito importante, experiência própria. Quando eu tentei abrir a minha empresa logo depois de formado de games. Eu sou formado em design de games e nós tentamos abrir nossa empresa e fizemos tudo isso, né? Passamos por toda essa parte de como abrir uma empresa e paramos no plano de negócio na primeira vez, até que depois conseguimos fazer, e mais pra frente eu vou explicar tudo. Então, voltando ao plano de negócios. Para isso, o futuro empreendedor deve elaborar o plano de negócios do empreendimento que deseja abrir. É como se fosse um guia para você. Se nem mesmo você sabe o que você vai fazer futuramente, quem diria outras pessoas, né? Quem diria uma pessoa que nunca ouviu falar de você ou nem ouviu falar da sua empresa que ainda está surgindo. Então o plano de negócio é justamente para isso. É um manual de instruções, um livrinho que você fala tudo sobre a empresa que você pretende abrir, né? Então qualquer pessoa tem que ler ele e saber o que você está falando, né? O que está escrito lá.
Então, ao final do plano de negócios, ajudará a responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o negócio? É o que digo, eu sei como é isso e nós passamos por isso na área de games, quando nós tentamos, e é bem complicado, e o plano de negócios realmente é a espinha dorsal de qualquer plano que você precisa fazer para abrir empresa. Sem ele não tem como abrir empresa de forma nenhuma, porque você não tem um norte para seguir. O que mais? Depois exige persistência, comprometimento, pesquisa, muito trabalho duro e muita criatividade, porque justamente em alguns momentos existe muito a cultura norte-americana, existe o chamado pitch battle, vou colocar aqui ou aqui a expressão que é um pitching. O que é um pitching? É uma apresentação de negócios muito comum nas rodas de empresários, e que você tem lá 5 minutos, você senta na frente de um empresário e você tem esses 5 minutos para apresentar quem é você, o que a sua empresa faz e por que é importante o cara lá na sua frente investir o dinheiro dele em você. Por que isso é importante, né? Então você tem que convencer o cara em 5 minutos de que você é a pessoa mais importante do mundo, o seu trabalho é o mais importante do mundo e a sua empresa é a mais legal do mundo, e que ele vai ganhar muito dinheiro colocando o dinheiro dele em você. Então isso é muito importante, é bem comum nos Estados Unidos, na Europa, isso no Brasil ainda não tem muito, eu já participei aqui no Brasil de alguns, e o principal que você apresenta nesses pitchings é o plano de negócios. Olha quem diria, então por isso que o plano de negócios é importante, sem ele você não consegue nem apresentar a sua empresa que vai abrir ainda, né? 3, voltando, agora vamos seguindo a apresentação e eu de volta. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os tipos de empresa que existem no Brasil, que podemos abrir. E aqui no caso do slide está aqui, né, para cá ou para cá. Começamos com a sociedade limitada, são os tipos de empresas mais comuns que existem. É a estrutura que reúne no mínimo uma dupla de empresários, né? Você é um empresário de sucesso que quer abrir um negócio próprio, chama o seu amigo que também é empresário e se inscrevem na junta comercial estadual para abrir um negócio próprio. O contrato social irá definir quantos e quem são os sócios da empresa e como as cotas de capital são distribuídas entre eles. É o tipo de empresa mais comum que existe, pelo menos a mais antiga, assim, que você está acostumado a ver aquele limitado, aquele símbolozinho LTDA nas empresas, advogados e advogados limitada, mercearia limitada. É bem comum, é o tipo de empresa mais básico que existe, ou pelo menos é a forma mais comum que existe de passar por todos os trâmites legais possíveis que foram vistos no início da apresentação, lá que você vê toda aquela listinha de documentação, fazendo tudo aquilo lá, você sendo um empresário, tendo um dinheiro próprio, chamando outras pessoas para dividir o trabalho com você, vocês abrem uma empresa, uma sociedade limitada. De volta, vamos continuar agora seguindo a sociedade anônima. São as empresas com capital distribuído em ações. Essa é a grande diferença de uma limitada para uma sociedade anônima, né? Elas têm papéis em ações, na bolsa de valores mesmo. E os sócios, na verdade, não são sócios como o empresário, eu e você, assim, são os acionistas, são pessoas que detêm pedaços, frações dessa sociedade anônima, né? Elas podem ser de 2 tipos, né? Tanto de capital aberto, quando emitem ações para serem negociadas na bolsa de valores, por exemplo, que eu, você ou qualquer outra pessoa pode ir lá na bolsa de valores, entrar no sistema e comprar uma fração com o seu dinheiro, e esse dinheiro passa a ser parte da empresa e você também faz parte da empresa. Ou então de capital fechado, né? Que são as empresas que não emitem ações por escolha ou por terem patrimônio inferior ao exigido, né? Pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Mas todas elas são sociedades anônimas, né? A maioria delas tem capital aberto porque isso é interessante para elas, tanto para gerar lucro quanto para ter capital de giro e etc. E além delas tem, seguindo, né, as microempresas, né, que são como se fossem as limitadas, porém em tamanho menor, né? São empresas que têm faturamento bruto anual menor ou igual a 360 mil. São as microempresas, né, pequenininhas, empresas familiares, feitas por poucas pessoas, amigos, e elas se enquadram em um tipo especial, né, de tributagem, de impostos lá que vocês viram no início, lá sobre toda aquela documentação, ter que pagar autorizações, alvará, impostos, etc. E por serem microempresas, elas têm a capacidade de se enquadrar, por exemplo, no Simples Nacional, né, que você paga um único
tributo, um único imposto, e você já está lá liberado para exercer a sua profissão, o seu trabalho, e isso é muito bom, né? Porque ajuda demais a economizar com toda aquela burocracia que vamos ver logo adiante, e principalmente os gastos desnecessários antes mesmo de você abrir a empresa, né? E vamos lá, seguindo mais um pedaço da apresentação, continuando. Empresa de pequeno porte. Olha, se a pequena empresa faturar mais do que 360 mil e até 3 milhões e 600 mil, ela poderá se constituir como EPP. É como se fosse uma evolução da microempresa, né? A microempresa, ela começa a faturar e a crescer mais, ela se torna uma de pequeno porte. Nesse caso também pode se enquadrar no simples. Olha só que legal. Se ela, por exemplo, começar como microempresa no simples, e aí a partir daí faturar, crescer, evoluir e se tornar uma de pequeno porte, ela pode se enquadrar ainda no simples, mantendo todas aquelas características de antes, pagando um imposto, uma tributação bem menor, e sendo maior, tendo um faturamento maior e seguindo muito melhor do que uma empresa que já se consolida grande já desde o início e tendo que pagar uma tributação maior, uns tributos maiores, e isso acaba ajudando demais, né? Principalmente se a empresa começa desde pequenininha lá com uma MEI, uma microempresa, e ela vai se tornando cada vez maior, e isso ajuda muito no crescimento dela, né? E finalmente o último tipo de formação de empresa é o microempreendedor individual, né? O famoso MEI, que de certa forma, grosso modo, é o autônomo legalizado, né? É a empresa de um homem só, né? Não tem o exército de um homem só, né? A MEI é uma empresa de um homem só, né? De uma pessoa só. Isso acaba ajudando as pessoas, principalmente na parte do trabalho informal, né? Eu sei muito bem porque, de certa forma, eu já fui bastante MEI. Ainda não tenho a MEI ainda necessariamente legalizada no papel, mas eu já trabalhei muito em home office como autônomo, fazendo jobs, os famosos jobs de design. E isso, principalmente na área de design, por exemplo, hoje em dia é muito comum, né? O autônomo em si trabalha por job, né? Por projetos. E terminou o projeto, ele já não tem mais nenhum vínculo empregatício com ninguém, né? Com o cliente, por exemplo, né? Ele faz o trabalho, entrega e pronto, partir para outra, né? E justamente a MEI vem para isso, ela vem para poder tentar consolidar formalmente dentro da lei, através de tributação bem simples, bem baratinha e bem dinâmico, todas essas pessoas que se enquadram no trabalho informal, né? A pessoa nunca pagou nenhum tipo de tributação, nenhum tipo de imposto, sempre trabalhando por fora, sem nenhum vínculo ou sem nenhum auxílio, né, governamental, por exemplo, um INSS, por exemplo. E agora ele tem essa opção, né? Você paga uma taxa bem simples, bem baratinha, e está tudo dentro da lei, e você pode, por exemplo, ter um CNPJ, sendo uma única pessoa com uma empresa só. Isso já é alguma coisa. Você pode, por exemplo, participar de licitações. Olha só, licitações do governo, você sendo uma única empresa, uma MEI, né? Um autônomo só, você poderia fazer isso, né? Se você desse conta do trabalho, né? E isso ajuda também, principalmente porque você tem todos os vínculos da lei, né? O INSS, o atendimento do próprio Sebrae, de qualquer outra agência de consultoria, você tem tudo isso daí. Só de você ter um CNPJ sendo uma única pessoa, sendo autônomo, você pode emitir nota, por exemplo, pode recolher a porcentagem dos tributos da nota, e tem toda essa opção de você estar legalizado dentro da lei, sendo um trabalhador autônomo, assim, totalmente desvinculado de qualquer coisa, de qualquer lei, por exemplo, de carteira assinada e tal. Tem os seus porém, seus lados bons e ruins de você ser MEI, de você não ter esse vínculo com uma empresa tipo um CLT, mas também tem essa parte de você ter essa liberdade de estar tudo dentro da lei, pronto, e estando fazendo o trabalho da forma que você gostaria de fazer, né? Não tendo você sendo o seu próprio chefe, fazer os seus projetos do jeito que você sempre sonhou. Quem sabe você passando, fazendo parcerias com outras empresas, sendo você uma MEI. Isso é muito interessante, assim. Como, por exemplo, uma das vantagens é poder se enquadrar no Simples Nacional, né, com pagamento fixo mensal de R$ 34,90 para o comércio ou a indústria, ou R$ 38,90 para a prestação de serviço. Você sendo um prestador de serviço, né, um designer, um câmera, um audiovisual, um consultor, um advogado, você já está enquadrado nessa MEI, né? Você sendo um vendedor, né, o Shopping Trem, o famoso Shopping Trem, seria interessante ter uma MEI, né? Imagina uma MEI de Shopping Trem. Tudo a ver. Esse valor inclui as obrigações em relação à Previdência Social, olha só, a ICMS
ISS, olha os impostos todos enquadrados aí, todos vinculados em um único valor fixo mensal, né? E você vai ter todas essas amparações da lei. Aí você tem como emitir nota, como fazer nota, ter um CNPJ próprio, você ser como uma pessoa jurídica sendo uma física, né? Ao mesmo tempo sendo uma empresa e uma pessoa só. Isso ajuda demais e te dá muitas oportunidades no país, né? Facilitando um pouco essa questão de abrir a sua própria empresa, de não ter de passar por toda aquela burocracia, meu Deus, governamental que vai na prefeitura em 3 vias, depois autentica tudo e volta a agenda e vai na parte estadual para poder tirar o registro nacional, não sei o que lá, e volta de novo para agendamento na prefeitura, e depois tem que registrar o CNPJ e etc. E finalmente, seguindo adiante, no mundo do empreendedorismo também existem outras oportunidades de trabalho, de como abrir uma empresa, que não é bem abrir uma empresa, mas se tornar um franqueado em vez de começar um novo negócio do zero. O que é uma franquia? A franquia é um modelo de negócio muito interessante para os empreendedores, pois permite utilizar uma marca já existente, testada e padronizada, olha só, diminuindo assim os riscos e os problemas de gestão. O que é uma franquia, né? Uma franquia é um tipo de empresa, de marca que já existe no mercado e que ela possui oportunidades de você comprar os direitos de utilizar essa marca e você abre essa empresa no lugar onde você quiser, né? Você, por exemplo, uma franquia, um Subway ou um McDonald's, são em modelos e formatos de franquia. Você vai lá, oferece uma oportunidade, eu tenho um espaço ou eu tenho um capital inicial, compro os direitos de utilizar essa marca e eles me dão todas as possibilidades possíveis. Eles já me dão os equipamentos, os uniformes, já me dão o plano de negócios pronto, principalmente o plano de negócios, novamente. Lembre-se do plano de negócios, que é extremamente importante. Já tem o plano de negócios pronto, olha só que legal, metade do caminho andado já. O plano de negócios, só para não perder o costume. Eles já têm tudo isso pronto, já te dão equipamento, já te dão treinamento também, principalmente. Até mesmo os empregados, né, eles já vêm todos preparados, já todos prontos, já tem curso, tudo. E você abre essa empresa com a marca, com o local já tudo pronto, os equipamentos tudo pronto. E você, a partir daquele momento, tudo que vier para você, depois que você pagou o inicial para a marca, é seu. Então em 12 meses, em 6 meses, dependendo do tipo de ramo que você escolher, você já tem o retorno dessa franquia. É algo muito utilizado no mundo atualmente. Muitas empresas grandes, muitas marcas utilizam o formato de franquia, principalmente na área alimentícia. É bem legal, isso é uma estratégia de mercado para aqueles que desejam iniciar um novo projeto, já com uma base. Você não precisa se preocupar muito em ter que começar tudo do zero, já que na franquia já tem tudo pronto. Você passa pelo treinamento, conhece toda a marca, você recebe já o modelo da marca tudo pronto e é só colocar a mão na massa, né? Já está tudo testado, já tem um certo reconhecimento, a marca já é reconhecida, já é conhecida pelos clientes, pelo mercado, e você já só tem a oportunidade de colocar lá a mão na massa e ir atrás do lucro. É muito bom isso daí, acaba dando principalmente na parte de experiência, né? Se você ainda não tem aquela pegada empreendedora de arriscar tudo, de começar do zero, uma franquia é uma opção muito importante, muito interessante para você. E a última parte, finalmente, vamos lá falar um pouquinho sobre os principais obstáculos para se abrir uma empresa aqui no Brasil, coisa que acontece com muita gente, não é à toa que todo mundo fala que 9 entre 10 empresas morrem ou fecham no primeiro ano de vida. Aqui no Brasil, principalmente, acontece muito isso por alguns pontos próprios do país, assim, que muita gente conhece, principalmente quem acaba de sair da faculdade, assim, e vai lá com todos os sonhos possíveis. Eu quero abrir uma empresa, eu quero ser isso e aquilo, vamos conquistar o mundo, fazer desse país um local melhor, e aí a gente esbarra em algumas coisinhas que geralmente não imaginamos que tem, né, no mundo ideal, assim, da nossa cabeça, que aqui no Brasil é muito
é muito presente no dia a dia de todos, né? Que no caso, o principal de todos, o primeiro, número um que está aqui no slide, é a burocracia, nossa famosa burocracia, né? Os grandes entraves para o empreendedorismo no Brasil é a burocracia, né? O excesso de documentação, excesso de passos que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo final. É um emaranhado de leis, regras possíveis, papéis, indo e volta, 3, 4 vias ao mesmo tempo. E isso é um grande entrave para você sequer começar a abrir uma empresa, né? Porque muita gente acaba já travando nesse primeiro passo, assim, nem começou necessariamente o entrave de abrir a empresa, ele já acaba morrendo na praia, assim, por causa da burocracia, por causa do excesso de leis, de regras que impedem ou que dificultam você alcançar o objetivo de abrir a sua empresa. O empreendedor precisa percorrer repartições públicas em todas as esferas, tanto municipal, estadual e às vezes até federal, só para poder conseguir uma autorização ou uma documentação oficial que ajude ele a abrir a empresa. Além disso, ainda tem os impostos, né, que não necessariamente você precisa correr atrás dessa papelada toda, dessa documentada toda, e que você precisa pagar por isso ainda. Você nem sequer abriu a empresa e você já gasta antes mesmo de começar, assim. E não basta você ter que caçar os papéis, você tem que pagar para conseguir os papéis ainda. Então isso é uma loucura, assim. Mesmo os próprios impostos assim, iniciais, o valor de um carimbo que você precisa já te dá um entrave ainda maior. Além da burocracia, da lei de se conseguir o papel, você precisa pagar por esse papel. Além disso, ainda tem a questão da logística, que tem que ser analisada também nas dimensões continentais do Brasil, já que o Brasil é um país de dimensões continentais. Você precisa, lá no seu planejamento, no seu plano de negócios, lembre-se do plano de negócios. O plano de negócios é muito importante e lá vai estar qual será o seu público-alvo, qual será o seu ramo de atuação. E principalmente se esse ramo de atuação tem área nacional, ou municipal, ou estadual, se ele vai atender, por exemplo, exportações a outros países, se o seu produto, se o seu serviço pode ser consumido ou usado por pessoas de outros estados e outros países. Então a logística aqui no Brasil é bem complicada. Você tem que pensar nisso desde o começo, porque já é uma loucura por causa da falta de ferrovias ou de navegação, por exemplo, altamente dependente de rodovias, e isso encarece muito o seu produto logo no começo já. E além disso, para finalizar, tem a mão de obra, né? Aqui no Brasil a gente sabe que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais chegam até o nível universitário, por exemplo, superior, ou o nível de especialização. São pouquíssimas pessoas que têm a mão de obra qualificada, e você encontrar isso no Brasil já é um outro problema, um grande desafio, né? O atendimento ao cliente final demanda grandes investimentos por parte do empresário, né? Porque ele tem que ou investir no treinamento desse funcionário que ainda não está preparado, ou então esperar e encontrar um que esteja preparado, né? Isso acaba demorando muito ou até passando a sua oportunidade de você conseguir abrir a sua empresa por falta de uma pessoa qualificada que te atenda nesse seu ramo. E por isso sim, tem aqui no finalzinho a nossa fonte de pesquisas, as fontes de pesquisa nossa do Sebrae e outros locais, outros sites, e um pouquinho da experiência de vida nossa aqui, principalmente a minha, que eu passei por bastante coisa dessa daí. No caso, as duas empresas que tentamos abrir, a gente meio que parou na primeira na burocracia, porque a gente sequer sabia como que alcançava ou como chegava nos documentos municipais. A gente não sabia, por exemplo, que a nossa área de games ela é atrelada, por exemplo, ao sindicato do processamento de dados, já que os designers não têm um sindicato aqui no Brasil ainda. Não é uma profissão reconhecida. Então a gente está dependente, demandando, por exemplo, de todas as vias, impostos e do sindicato de processamento de dados, que é tudo a ver com coisa de games, é sensacional isso. Além, lógico, dos impostos, por exemplo, nos jogos, né? Já que os jogos eles se enquadram numa categoria de imposto chamada jogos de azar, né? Como, por exemplo, cassino, jogo do bicho, loteria, e sendo que os jogos de videogame não são isso, né? Eles são programas de computador. Logo, os impostos em cima de uma produção de jogo deveria ser bem menor e não o atual, por exemplo, 78%. 78% do valor de um jogo de videogame é imposto. Isso acaba dificultando muito, por exemplo, uma empresa de games de sequer iniciar, né? Já que ela tem que demandar
apenas 30% do lucro do jogo para ela própria, né? O restante é tudo imposto, é tudo demanda e é tudo problema para o cara assim começar. Então nós brincamos que o pessoal dessa área, por exemplo, é bandeirante que abre caminho no meio do mato com um facão. E o nosso Brasil, ele tem os seus entraves, porém a gente sempre tenta e continua firme e forte aqui, tentando, aprendendo e ensinando um pouco as nossas experiências. E espero que tenham todos gostado e foi a nossa apresentação sobre como abrir empresa. Não desistam, aproveitem isso e é um pouquinho de oportunidade de aprender um pouco mais e quem sabe conseguir finalmente abrir a sua primeira empresa. E é isso aí. Muito obrigado. E como diriam os filósofos, dá like e compartilha.